Bom dia a todos, meu nome é Abel, estou fazendo parte aí do grupo aí da Agricultura Sustentável, dando com pouco conhecimento que tem na área, mas estamos tentando colaborar. E hoje eu vou apresentar algumas coisas aqui sobre produção, sobre jazida, tem o doutor Éder, tem o Bisão que vai fazer algumas demonstrações, e eu vou falar sobre como é a produção de brita e moagem de rocha, para chegar na granumetria que necessita para o produtor rural. Então, agradeço a presença de cada um de vocês e aproveito o evento. Obrigado. Eu não vou apresentar o currículo do Dr. Éder não, porque todo mundo já conhece. É um quilômetro de currículo, então nós vamos só falar que ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo e é um grande entusiasta. Com certeza, nós não estaremos aqui hoje se não tivesse pessoas precisadoras igual o Dr. Éder, está aqui o Bisão também, Cassiano, e que nem nosso amigo John Landers, né? Se na teoria não dá certo, vai pela prática. Então, temos a teoria, graças a Deus, o Dr. Éder aqui, já praticamente 20 anos, né? Fazendo o que gosta, que é a coisa mais gratificante do mundo. Então, uma palavra e obrigado pela amizade, principalmente, amigo. Obrigado, Rogério. Gente, como a gente comentou ontem, é um prazer chegar nesse ponto com um evento aqui em Mineiros, com essa assistência que a gente tem aqui hoje no evento. Muito bom esse evento ter essa prática no campo. Então nós vamos ver aqui na Pedreira Fortaleza, junto com o Abel e a sua equipe, como é que é o processo de produção do pó de rocha, inclusive com tecnologia bastante avançada na parte de diminuição. Então o Abel vai nos mostrar o que ele desenvolveu, o que ele investiu, porque é um investimento bastante alto, para poder gerar um produto com qualidade elevada. A nossa apresentação vai ser rápida. Eu vou falar sobre os basaltos, essas rochas, que especialmente que tem aqui que é da Pedreira. É uma rocha que tem composição basáltica, mas ela foi formada numa condição que conseguiu um resfriamento mais lento. Então os minerais são maiores. A gente chama isso de microgabro. É uma rocha ígnea intrusiva, formada em profundidade. E ela é bastante abundante no Brasil, nessa região especialmente, da Bacia do Paraná. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo, gente? Qual é o processo que nós estamos desenvolvendo? Nós estamos recriando os vulcões, porque essa rocha veio de um vulcão. Nós estamos recriando esse vulcão. Como é que nós estamos fazendo isso? Através do processo da mineração. Então esse é o nosso vulcão aqui, ó. É o que a gente vai ver aqui na mina. E o vulcão também distribui a rocha, nós também fazemos essa distribuição. Esse é o processo, na realidade, nós estamos imitando a natureza. Essa que é a base da ideia, né? Aqui a gente tem o processo de comunicação, o transporte e a aplicação. Isso a natureza faz nas áreas onde tem um vulcão ativo. Como a gente não tem vulcão aqui, nós estamos fazendo isso através da mineração. O Brasil, a gente já sabe que tem uma grande diversidade de rochas. Isso é muito importante na parte de formação dos solos que são usados na agricultura, mas também são muito importantes nesses materiais que a gente vai poder usar na agricultura, que já começou a usar. A pesquisa que nós fizemos junto com o Serviço Geológico do Brasil, a Embrapa e Serviço Geológico, nós chegamos nessa conta aqui, gente. Nós temos 1/4 do país com presença de rochas para ser usada na agricultura. É uma área extremamente gigantesca que a gente
tem disponível para encontrar essas rochas. E nós temos muito ainda a ser desenvolvido em relação a isso. A gente tem a região aqui em Goiás, tem uma grande proporção de ocorrência dessas rochas. Aqui, olhando aqui em Goiás, a gente tem essa região aqui do sudoeste goiano, a região central de Goiás, com grande ocorrência e potencial de ocorrência de rochas para a agricultura. E a gente tem que lembrar, gente, que para a gente poder usar essas rochas, eu tenho que pensar nessas variáveis. A própria composição do material, o solo, que é onde a gente faz a agricultura, o sistema de cultivo, eles são essenciais para a eficiência dessas fontes e obviamente, o clima. São 4 conjuntos de variáveis que são fundamentais no desenvolvimento e o uso dessas fontes. Quando a gente olha para Goiás, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar na questão da logística. Eu tenho que buscar as rochas que estão próximas da área agrícola. Então, a gente fez um estudo, e sabe qual que é a conclusão nossa? É que nós temos potencial de utilizar algum tipo de rocha regional no raio de 300 quilômetros. Nós vamos poder ter isso disponível para todas as áreas agrícolas, sem exceção, a menos de 300 quilômetros. Então, daqui a um tempo, quando a gente desenvolver esses insumos, nós vamos ter fontes a menos de 300 quilômetros da área agrícola. É isso o resultado do trabalho que a gente... Aqui a gente tem a gente pode observar como é que é Goiás, do ponto de vista geológico, com vários tipos de fontes que ocorrem, fontes de potássio, fontes de cálcio, silício, fontes de fósforo e também ou fontes como os basaltos e outras rochas. Aqui é o sudoeste goiano. Nós estamos bem nessa região aqui, aqui no sudoeste goiano. Aqui é o Brasil, o Cerrado, e aqui é essa região do sudoeste goiano onde nós estamos. Aqui é o uso aqui da região. A gente pode observar que essa cor aqui marrom é onde tem agricultura. Vocês podem ver a cobertura de agricultura que tem nessa região, bastante importante, né? 30% dessa área é utilizada para agricultura, que está essas manchas em marrom. O que está em vermelho são as pastagens, tem 40%, e os outros são os outros tipos de uso. E obviamente existe uma relação do uso com a geologia. Então, por exemplo, essa cobertura, que é exatamente onde nós estamos, essas chapadas mais elevadas, são o que a gente chama de cachoeirinhas, que é onde tem agricultura bastante importante aqui na região, onde tem o uso mais intenso, é a parte mais alta. Aí você tem essa parte mais baixa, que são os arenitos, e onde corta aqui os rios tem os basaltos. Esses, fazendo um super resumo aqui da região, como é que é do ponto de vista geológico. E isso tem uma relação direta com o uso da terra. Aqui que é importante a gente entender, esse aqui é um corte que vem eu vou mostrar aqui para vocês melhor, é um corte que saiu daqui, passou por aqui, assim, para a gente poder ver toda a diversidade geológica que ocorre aqui na região. Então, aqui é um perfil topográfico, né, mostrando essas áreas mais altas, que é o Cachoeirinha, que são os solos mais intemperizados, mais evoluídos que ocorrem aqui na região. E aqui embaixo as áreas onde tem solos mais jovens. O que é importante a gente ver aqui? O que está em amarelo é um arenito, o que está um arenito que é de origem eólica, e ele é formado basicamente só de areia. Você tem um outro tipo de arenito, que é uma mistura já de fragmentos, inclusive tem fração argila, e ele pode formar solos, inclusive argilosos ou a textura média. E você tem uma camada aqui que é
a formação Serra Geral, que é essa aqui, ó, que acompanha aqui embaixo também, onde estão os basaltos. Então, na realidade, eu tenho a quantidade de basaltos que a gente tem aqui na região é muito grande, que é justamente onde está aqui, e aqui essa parte mais alta, onde está o Cachoeirinha. Então, a gente pode, inclusive, classificar o tipo de terra aqui na região pela altitude, de forma muito eficiente. E cada tipo de solo vai ter um tipo de potencial, né? Olha como é que é isso, gente. A gente tem a Bacia do Paraná, nós estamos bem aqui nessa região. A Bacia do Paraná, ela engloba toda essa região aqui do Centro-Oeste, Minas Gerais, boa parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, está dentro dessa bacia. O maior derrame de rochas de basaltos do mundo ocorre exatamente nessa região. É muito rico nessas rochas. E aí, gente, quando a gente olha para a composição química, né, a gente só relembrando aqui que essas rochas, elas têm o silício e o alumínio como parte estrutural desses minerais que formam essas rochas. Metade dessas rochas é oxigênio, 25% silício, e aí os outros elementos que são importantes. Por isso que são o que a gente chama de alumínio silicatos. A soma do oxigênio, do silício e do alumínio forma mais de 80% dessas rochas. O que interessa para a gente é também justamente elementos que ocorrem em várias dessas rochas, como silício, cálcio, magnésio, potássio, micronutrientes. Nós podemos dizer que a gente tem os 96 elementos dentro dessas rochas. A gente pode falar que são multinutrientes. E aqui está a composição desta rocha que nós vamos visitar lá na frente de Lavra. Essa rocha, ela tem 50% de sílica. Quando eu somo a cálcio mais magnésio na forma de óxido, dá em torno de 15%. O potássio está em torno de 1%. Esse aqui é um produto, do ponto de vista da composição química, que pode ser considerado como um remineralizador sólido, que ele passa nos critérios. Outra coisa, a quantidade de quartzo é bastante pequena, tem 6%, também passa nos critérios. E todos os outros minerais que compõem essa rocha, eles são reativos. Essa é uma das grandes vantagens dos basaltos. Os basaltos, 90% dos minerais são reativos e podem ter benefício no curto prazo. Então aqui, quais são os principais minerais? Andesina. Andesina é um tipo de feldespato que tem cálcio e sódio na sua composição. Boa parte do cálcio que está aqui, em torno de 10%, está na forma desse feldespato. Então é um cálcio que é disponível para o solo e para as plantas. O outro mineral importante é a augita. A augita, boa parte do magnésio está na forma desse mineral, que é um piroxênio, que é um mineral que disponibiliza magnésio, silício e também contém boa parte do ferro, também está na augita. Aí você tem os outros minerais, você tem um pouco de carbonato de cálcio, e tem aqui uma coisa muito importante, que é um material de baixa cristalizidade. Esse material de baixa cristalizidade, ele também é um material muito importante para os solos e para as plantas, porque esse material de baixa cristalizidade vai ajudar a aumentar a reatividade do material quando está em contato no ambiente biológico. Então, é uma rocha de composição típica de um basalto, e a gente vai olhar lá no campo, a gente vai ver que os cristais são maiores do que normalmente se encontra no basalto, por isso que a gente identificou como uma rocha intrusiva. Quando a gente pensa nessas rochas para a gente fazer o manejo, se a gente considerar somente o cálcio e magnésio que compõem elas, a gente teria que multiplicar mais ou menos por 3 vezes
o valor para a gente fazer a recomendação de uso. No entanto, a gente tem o silício. A gente tem o silício que compõe essas rochas. O silício, gente, como foi comentado ontem no evento, o silício reage também com o alumínio. E esse silício, ele reage também nos sítios onde está o fósforo. Então, boa parte dos solos que são adubados, que são ricos em fósforo, esse silício que é liberado do basalto vai contribuir para a liberação do fósforo que está retido no solo. Então, na realidade, a gente pode dizer que primeira questão importante, a gente pode substituir o calcário pelo basalto, com vantagens, porque eu tenho silício. Outras vantagens, eu tenho outros elementos que contribuem são os elementos clássicos. Fazendo a roçagem, eu vou soltar as algemas do fósforo solúvel que nós usamos todos esses anos, que está lá preso em óxido de ferro, em alumínio, que seria mais ou menos isso. Exatamente isso, Ivo. O que acontece é o seguinte, a conta que foi feita, inclusive do ponto de vista de pesquisa, mostra que metade do fósforo que foi aplicado ao longo de 50 anos ainda está retido no solo, se ele não foi perdido por erosão. Ele ainda está lá retido no solo. Se está retido no solo, quanto de investimento ainda está lá nesse solo? A conta que o pessoal fez, uma conta de padeiro, que não foi uma conta considerando o investimento todo dos 50 anos, é de 42 bilhões de dólares, que estão lá enterrados no nosso solo. Então, a gente tem que retomar esse fósforo. Como é que a gente retoma? Essa é uma das estratégias, não é só essa, mas é uma das estratégias. E aí, da onde vem uma das estratégias? É o silício, porque o silício, quando ele entra em solução, ele está na forma de silicato. O silicato é um ânion igual ao fosfato. A diferença é que o silicato tem uma energia de ligação nesses sítios, onde está o fósforo, maior do que a do fosfato. Por isso que ele ajuda a deslocar o fósforo e colocar ele na solução do solo. Então, agora, outras estratégias que já foram comentadas por outras estratégias, que é a parte biológica. Quanto ao ativo, a parte biológica, eu aumento também o resgate desse fósforo que está retido no solo. Outra vantagem que tem o uso do basalto, ele altera essa questão do alumínio trocável sem alterar consideravelmente o pH do solo. Isso é uma vantagem. O objetivo de um condicionador do solo não é aumentar o pH, na realidade, imobilizar o alumínio trocável que é tóxico para as plantas. Então, como é que eu faço isso? Com o basalto. Na realidade, é o silício, o cálcio magnésio, que é liberado, mas especialmente o silício que faz esse papel de imobilizar o alumínio. Então, ele sem deslocar consideravelmente o pH. Isso é muito bom para aumentar a eficiência de todos os nutrientes que a gente tem no solo. Então, por exemplo, esse aqui é um experimento que foi feito no solo lá da Amazônia com basalto, mostrando que é só incubado, não tem planta aqui envolvida, né, no processo. Ocorre um aumento o pH do solo de 4,7, ele vai para 5,3, numa super dosagem com mais ou menos entre 40 e 50 toneladas por hectare. Pô, mas não é uma dosagem muito elevada? É claro que é muito elevada, mas aqui a gente tem que lembrar que foi só o contato do pó de rocha com o solo e a água, não tem ação das plantas. Aí ele vai dar esse tipo de efeito. Quando eu olho, a mesma coisa acontece, quando eu aumento aqui o pH, eu estou aumentando o cálcio e o magnésio disponível. Óbvio, né? Estou aumentando, é por isso que tem essa variação de pH.
A outra coisa que é importante, olha aqui, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. O alumínio trocável, que é isso que é o mais importante. Em doses relativamente baixas, eu diminuí consideravelmente o pH, ó, menos, em torno de 10 toneladas, eu já estou com um alumínio trocável ativo bem baixo. E não foi por causa do pH e nem pelo causa do cálcio e magnésio liberado. Isso aqui, a explicação é o silício. É o silício que está promovendo isso. O H mais aéreo, ele até aumenta o H, ó, quando eu estou aumentando o pH nessas doses em que o alumínio decresce consideravelmente. Então a explicação aí está ligada ao silício. Olha aqui, micronutrientes: zinco, ferro, cobre, manganês. Quando eu coloco planta, esse processo muda totalmente as relações de dose. Com doses bem mais baixas, isso aqui é um experimento feito aqui em Jataí, com Basalto, com doses bastante baixas, eu consigo novamente diminuir o alumínio trocável, que é o caso dessa curva aqui. Aumenta o cálcio, aumenta o silício trocável no solo, aumenta o fósforo trocável, por 2 métodos. Isso aqui realmente estou liberando fósforo. Desculpa. Aqui, a dose excelente aqui, para esse experimento, foi 8 toneladas por hectare. É comparativamente a 50 toneladas, que estava do experimento de incubação, em 8 toneladas eu tenho o efeito que daria com 50 toneladas. Mas por que dá essa diferença? Porque eu tenho a ação da planta. E é da planta, não é só da planta, é a planta junto com os micro-organismos que estão envolvidos na sua raiz. Eu estou liberando fósforo para o solo. Outra coisa que é interessante aqui na planta, olha, eu consegui, apesar de não ter tanto potássio, eu consegui liberar potássio. O potássio da rocha foi liberado para a planta. Magnésio, a mesma coisa. Olha o silício para a planta. A planta também absorve silício do basalto. E isso é muito importante. O silício ele tem vários papéis dentro da planta, tanto para proteger, quanto do ponto de vista estrutural da planta. O silício é bastante importante. A outra coisa importante do basalto é a questão de aumentar a eficiência de você estabilizar a matéria orgânica do solo. E aí tem vários estudos, que os estudos que mostram esse papel de você aumentar a estabilidade da matéria orgânica no solo. Isso contrapõe ao calcário. O calcário faz o oposto, ele degrada muito rápido. Então, como eu trabalhava com agricultura de adubos solúveis, eu tinha que aumentar o pH 5,8 em solo com bom teor de argila até 6,2 de cálcio, para poder tirar o máximo de fósforo nesta condição, que seria aquele fósforo solúvel. Então, está dizendo aqui que é uma forma que o grande problema nosso no Brasil Central é manter cobertura, manter palha e aumentar a matéria orgânica, que não é fácil. É exatamente isso. Um outro trabalho bastante importante feito com sistemas de manejo nos solos aqui do Brasil Central demonstrou que não se consegue fazer estabilização da matéria orgânica, porque justamente a matéria orgânica ela é oxidada continuamente. Eu crio matéria orgânica, no ciclo seguinte eu perco por mineralização dessa matéria orgânica. Com essa estratégia aqui, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a estabilidade dessa matéria orgânica, porque eu não vou queimar essa matéria orgânica
quando eu faço um deslocamento de pH extremamente brusco, eu altero todas as condições dos micro-organismos e ele vai ter a queima dessa matéria orgânica. É uma queima mesmo, é uma oxidação, uma queima que é promovida por isso. E eu vou perder, se eu perco a matéria orgânica, eu perco a qualidade do meu solo. Então, gente, eu fiz aqui uma apresentação bastante curta, porque o nosso objetivo é a gente ir lá para o campo, olhar para a rocha e ver todo o processo, como é que é produzida. E para a gente poder fazer isso, nós vamos ter que ouvir do Abel, né? O Abel, ele vai explicar como é que é todo o processo, porque a gente tem que ter consciência, gente, como que isso é produzido, porque a gente, muitas vezes, a agricultura está tendo benefício hoje de resíduos de processo de mineração que estavam sendo produzidos para outras finalidades. Aqui, o Abel criou o processo de produção para produzir o pó de rocha para a agricultura. Então, ele vai nos explicar qual é esse processo. E depois que o Abel falar sobre isso, o Bisão vai nos explicar toda essa parte da importância da granulometria no manejo desse pó de rocha na agricultura. Quanto que a granulometria é essencial para ter a resposta no curto, médio e longo prazo, do manejo dessas rochas. E depois nós vamos fazer a visita no campo. Então, gente, é isso. Os solos é um processo de construção de solo, é um processo de gênese de solo. Eu estou construindo o solo. Por quê? Porque todos os insumos que nós utilizamos hoje na agricultura são solúveis em água. O que significa isso? Significa que eu vou colocar no solo e esses insumos ou vão ser aproveitados pela planta, e como a gente não tem caixa dentro do solo para guardar esses nutrientes, boa parte desses nutrientes eu vou perder. Ou perder por lixiviação, ou perder por volatilização, como é o caso do nitrogênio, ou perder pela fixação, como é o caso do fósforo. E mais ainda a perda por erosão. O conceito de remineralização, John, ele tem, por trás dele tem a formação de novas fases minerais. Então a conta que a gente tem é que no mínimo nós criamos 1 centímetro de solo a cada 50 ou 100 anos, no mínimo. Então, na realidade, quando eu aplico essas rochas, eu não vou perder esses elementos, eles vão lá para o ciclo biológico, mas eu vou gerar fases que eu vou guardar os nutrientes. E outra coisa, eu vou gerar fases que vão aumentar a minha caixa de onde eu vou guardar nutrientes, que é justamente a CTC. Nós vamos criar CTC permanente e CTC variável em função dessas novas fases que são geradas pela transformação dos minerais. Então, elas não solubilizam completamente. A gente pensa sempre no insumo que eu quero aproveitar ele completamente. Na realidade, é benéfico para o sistema eu gerar essas novas fases que não vão ser solubilizadas. Na realidade, eu vou alterar as características do solo, eu vou melhorar a retenção de água, eu vou melhorar a estrutura do solo, a característica da estrutura do solo, eu vou modificar a estrutura do solo e eu vou aumentar a CTC, quer dizer, eu vou aumentar a superfície específica. Isso aí, a superfície específica, ela é essencial para as raízes, é essencial para o crescimento dos micro-organismos. O que o micro-organismo precisa? De superfície. Quanto maior a superfície, maior é o potencial dos micro-organismos se desenvolverem. Então, respondendo a sua pergunta, na realidade, o processo de remineralização é um processo de construção de solo. E é para o longo prazo.
Não é para a gente pensar no resultado apenas no curto prazo, apesar de que essas rochas que a gente tem utilizado, elas têm resposta desde o curto prazo, mas a gente vai deixar um legado no longo prazo, porque vão ser solos totalmente novos, com características que vão ter longevidade. Eu quero fazer um depoimento. Ontem o senhor não estava. Então, com a indicação que o senhor fez, a rocha que eu tenho lá no Paraguai, com a quantidade e tal, na foto satelital, o senhor falou a curto prazo não se vê. Eu acho que se vê, porque nós tivemos há cerca de 23 dias lá. E na foto mostrou onde foi colocado o pó de rocha, aí, mas como maduro, tá? Só na foto satelital apareceu mais verde, né? É só isso. Isso é muito importante, esse depoimento. Obrigado. Pessoal, o intuito meu aqui falar do Porto do Paedo é um pouco difícil, mas vamos tentar falar o que a gente sabe aqui. Sobre a britagem. Eu quero conscientizar vocês quais são as britagens normais que tem no país e o que precisa ser mudado para poder chegar no material para ser utilizado nas lavouras. Até o Júlio ontem deu uma avaliativa lá que encontrar o pó de rocha é normal, o pó de brita é normal. Agora achar ele do jeito que necessita é outro negócio. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês. Então vou mostrar para vocês o procedimento normais que se utiliza nas pedreiras comerciais, para depois mostrar o processo de britagem. Aí começa a apresentação, o processo de extração, britagem e moagem. O processo começa no decapagem do material. Aqui vocês podem ver que em cima está a terra. Essa pedreira tem 3 bancadas. Tem a bancada superior, que são formados por mais de um derrame. Então, em uma só pedreira, pode ter mais de 3 tipos de rocha, com vários tipos de minerais. Essa aqui é a pedreira lá do Panamá. Ela mostra, aqui em cima tem uma amostragem, que tem uma formação química. Aqui já tem outra formação química, que é outro derrame. Aqui tem uma formação química diferente também, com material um pouco mais duro, que se utiliza mais na parte de construção civil. E embaixo tem outra formação bem parecida com o arenito, que também tem outra característica. Aqui está a máquina fazendo a perfuração para fazer o desmonte de rocha. Essa pedreira já era aqui de Mineiros, que é aquela região ali onde foi desmontada. E seguindo o processo, geralmente se utiliza a escavadeira hidráulica para poder fazer o carregamento das rochas, que tem uma menor perda de energia e uma melhor eficiência no carregamento. A carregadeira tem muito problema com o pneu e faz outras coisas aí. Aí estão os caminhões de transporte, as caçambas têm que ser já apropriadas para a rocha, que não é qualquer caçamba que aguenta, ou que são muito abrasivas, então o desgaste é grande. Aí está a parte de britagem, ela é dividida em vários setores. Você não consegue pegar a rocha bruta e transformar ela em material fino de uma vez. É passar primeiro com um britador primário, que passa as pedras grandes, reduzindo elas em torno de 8 polegadas, a primeira britagem. E em seguida vai para a pilha pulmão, que é onde faz a dosagem. Os britadores cones convencionais, que são esses aí, que faz o material dos agregados. Esses agregados que utilizados na construção civil normal, que tem no país todo. Em seguida vai para o peneiramento. Essas peneiras são as peneiras comuns, que essas aqui, ó, que são as peneiras comuns, que é para agregado.
que não é a mesma que se utiliza na produção do pó de rocha. Era uma frequência mais baixa, o material, a granulometria maior, e já é classificado o material dos agregados. É comum as pedreiras, todas que vocês vão encontrar por aí, é esse procedimento normal aí. Essa é uma pedreira nossa de Rio Verde. Aqui ó, é o pó de rocha normal. Hoje a granulometria é 4,8 e já aconteceu, já escutei alguns fatos que o pessoal vai lá, compra esse material para jogar, mas a porcentagem de fino é muito pouco. Então, o que tem para ser disponibilizado é muito pouco. Então, tem que tomar ciência disso aí, para não chegar em qualquer pedreira e, vou comprar e vou levar, e vai ter que ter ciência da granulometria do material. E nesse processo, tem algumas pedreiras de torno de capital, algum lugar que tem mais demanda de areia grossa. O pessoal lava esse material e retira o filler, que o filler é prejudicial para o concreto e benéfico para a lavoura, né? Como o casamento perfeito. Então, assim, o pessoal tira, então tem vários lugares, tem montanhas de resíduo, que hoje está sendo comercializado, os que têm os parâmetros de agricultura, né? Que tem a informação química que é aproveitável. E nesse processo de lavagem aí, para tirar o fino, existe dois tipos de processo. Existe esse aqui que é um aeroclassificador, que é extraído aí só o fino, que não tem problema ambiental, basta ter um filtro de manga. Essa aqui é a máquina e aqui é o filtro de manga, que extrai o fino, deixando o material na granulometria certa, no caso para o concreto, retirando o material em torno de 0,3 milímetros para baixo. Então ele tem o material sai bastante fino, mas porém com pouca produtividade. Ele não vai ter uma produtividade tão alta, é limitado. Em seguida vem um processo de hidrociclone, onde lava o material e também é retirado fino em caixas de decantação. Aí o pessoal vai lá e retira e vai estocando, que é o processo que você encontra os mais normais na região, os grandes centros aí, esse material que é comercializado. Aqui no interior, como não tem tem areia em abundância, e normalmente, aí não tem esse material, porque não se consome tanta areia grossa, e o que consome geralmente a região fornece. Aí a gente teve alguns parceiros que acreditou no negócio e veio procurando a gente começou no princípio com as peneiras pequenas de classificação, tirando pequenas quantidades. E tem vários parceiros que estão aqui presentes, eu vou citar nomes, senão vou pecar. E aí a gente teve algumas propostas de um produtor maior aí, com as demandas grandes, e começou a aumentar, que vai ser importante vocês terem isso na região, unir os produtores, para ter um pedido um pouco maior, para poder chegar no investimento. Porque o produtor de brita é igualzinho ao produtor de grão. Tem que ter volume para ganhar um pouquinho, porque se não tiver volume não vai. Porque o custo fixo é alto. O custo de britagem é bastante alto. Aí agora chega no processo de moagem. A gente montando essa instalação, uma instalação secundária, somente para a produção do pó de rocha. É um investimento um pouco alto. A gente aproveitou várias coisas que a gente tinha aqui. A gente aproveitou transportadoras, pedreiras, a gente aproveitou algumas pedreiras de alta frequência que já utilizavam em calcário e um moinho que a gente já tinha só para desagregar o material. Essa máquina é uma máquina bastante moderna. A gente andou bastante para pesquisar para a gente chegar nesse benefício. A gente pesquisou sobre moinhos de bolas,
que é o que se usa em cimento, para tirar um material bem fino. Só que o custo de produção é muito alto. Vocês têm ideia, 75% da energia dele era gastado somente para poder girar o equipamento. Só 25% que era eficiência para tirar o material. Então o custo do pó de rocha ia subir muito, não seria interessante. A gente já buscou o moinho de martelo. Como a gente tinha um peneiramento, já tinha uma granometria do material fino, que era o pedrisco, o moinho de martelo nem sempre só para esse material é eficiente. Teria que casar ele com outro material, e nosso material é um pouco abrasivo, o desgaste dele é alto. A gente também achou que o custo, o investimento inicial ia ser baixo, mas o custo operacional seria alto, devido à vida longa que a gente queria, então o custo ficava um pouco alto. Aí a gente optou comprar essa máquina aí. Tem alguns outros fabricantes que estão tentando fazer, mas a princípio a gente conseguiu só com esse. Esse é um moinho de martelo normal, convencional. A gente usa ele aqui somente para desagregar o material, porque quando ele passa naquela outra máquina, ele é um moinho de rosto, tipo um engenho de cana. Ele passa com a pressão ali de 3.000 quilos por milímetro quadrado. E aí o material sai compactado. A gente passa nessa máquina somente para desagregar, para ficar um peneiramento melhor. Aqui são as peneiras de alta frequência, que a gente comprou de calcários que estavam parados, que não estava já um pouco obsoleto, porque nos calcários o pessoal tem a prática de usar os moinhos de martelo com as grelhas fechadas para já sair na granometria que precisa, que o calcário geralmente corta em 2,5, 3 milímetros abaixo. Por ser uma rocha macia, a porcentagem de fino é muito grande. Então, no nosso caso, não dava certo, porque a gente precisava de corte no mínimo 1 milímetro para ter um aproveitamento melhor, para chegar no produto final aí, que é o nosso pó de rocha. A gente tem uma produção aqui em torno de 30 a 40 toneladas horas, depende do período chuvoso. O período chuvoso cai um pouco, o período seco chega a passar, chega a até 50 toneladas horas, bem alimentado. A gente chegou numa granometria cortando em torno de 1 milímetro, e chegou na granometria, ela varia muito do material que entra ali, mas varia entre 55 a 68 milímetros, 68% abaixo de 0,3. Então a gente tem uma boa porcentagem de material abaixo de 0,3. E a gente pesquisou junto com os produtores, achou um lucro para poder atender. Se a gente for trabalhar numa casa menor que 1 milímetro, no nosso caso, teria que fazer mais um investimento aí de mais ou menos quase 1 milhão, e não teria produtividade. A produtividade é mais baixa. É certo que você talvez vai ter que jogar um pouco menos na lavoura, talvez tenha que fazer uma regrinha de 3 vezes ser viável. Mas a princípio ele está trabalhando assim. E é um processo, para relatar, que é bem simples, mas o custo disso aí não é muito fácil não. Hoje a gente está conseguindo comercializar aqui em média de R$42, R$45 a tonelada, porque a Brita está financiando o pó de rocha. Causou os dois juntos. Se fosse para me produzir só pó de rocha, eu não conseguiria vender desse preço. Tá? Isso aí é bom estar ciente, porque se for pensar só no pó de rocha, vocês podem pensar que o pó de rocha, o custo dele vai sair o custo do calcário. Que é bom vocês terem ciência disso aí, para o futuro chegar a subir muito. A expectativa do pó de rocha, pelo custo, é chegar no preço do calcário. Vocês terem, porque o processo é o mesmo. Então vai variar muito assim. Se uma rocha é mais dura, aí ela tem que ter uma quantidade de minerais bastante significatória para ela se manter no mercado, porque senão ela vai sair fora. Porque o custo de produção dela vai ser mais alto que uma rocha mais macia. Então é o que eu tenho que apresentar para vocês, é isso. Tá? A gente do Grupo Fortaleza, que está aí, os meus 2 irmãos aí, agradece a presença de todos.
E o sucesso é dentro do próprio esforço. Tá? Uma coisa que a gente sempre lutou para isso. Obrigado. A gente tem observado aí muitos casos de insucesso de rochagem. Ah, mas por que o cara usou lá e não funcionou? Bom, vamos lá ver o que o cara aplicou no solo. Porque lá no britador, tem na especificação do próprio britador, tem a especificação de pó de rocha. Qual é o pó de rocha para a indústria da construção civil? Eu tenho a peneira de 5 milímetros. Tudo que passou pela peneira de 5 milímetros é pó de rocha. Mas para a construção civil, para nós aqui na agricultura, pó de rocha disponível como fonte de nutriente é aquele pó que passou pela peneira de 0,3 milímetro, que é o pó que está pronto para entrar no mundo do microcosmo, onde estão lá os micro-organismos que vão fazer as transformações. É lá onde ocorre a CTC, é lá onde eu tenho essa argila, que 10 gramas dela é suficiente para cobrir 1 hectare. É esse a mensagem que eu quero passar para os senhores, é o entendimento que eu quero que os senhores levem. E o nosso desafio é muito maior do que só para encerrar. Essa semana na região de Silvânia, tem alguém aqui da região de Silvânia? Visitando os produtores que já estão obtendo sucesso, começando a pôr mais dinheiro no bolso, porque ele está mais eficiente no uso do recurso. Eu ouvi uma história. Então vocês que vão começar com isso, vocês vão ser bombardeados de todos os lados por esse tipo de comentário. Depois nós vamos estar mostrando ali alguma coisa sobre o peneiramento, mas no momento eu quero agradecer aos senhores pela presença, mais uma vez, pela dedicação, por largar seus afazeres e estar aqui para compartilhar com a gente essas experiências de vocês. Nós vivemos a diferença. E desse encontro eu estarei levando o aprendizado do grande mestre John Lander. Se existe uma contenda entre o resultado de uma coisa, entre a teoria e a prática, por quem eu devo fazer a opção? Vamos fazer pela prática, gente. Não comece a querer fazer seus 10 mil hectares, seus 1000 hectares, seus 500 hectares com pó de rocha, não. Faça uma carga, faça um pedacinho, faça pertinho da casa, onde você passe lá toda hora e você pode observar. Os nossos casos de insucesso na venda, nós temos muito caso que nós temos vendido pó de rocha para o agricultor tem passado para o agrônomo tem passado para o gerente da fazenda, e a gente chega lá para saber, escuta, eu vim aqui para ver um pó de rocha. Eu não sei disso não. Mas como? Você não jogou? Não, eu apliquei para cima daquela árvore do lado direito da estrada. Escuta, mas lá não tem nenhuma estaquinha. Não tem não, perdeu. Desse jeito a coisa não vai funcionar. Ontem foi mostrado lá o negócio de São Francisco, uma coisa simples, pequenininha, para chegar no grande resultado. Então nós é que temos que observar. O pesquisador de pó de rocha não está lá na Embrapa, não está na Fundação MT, não está na Fundação MS. O pesquisador de pó de rocha são todos os senhores. Então vocês têm que tomar essa posição de observar. Vocês não têm que fazer nada, só observar o que a natureza dá conta de fazer pela nossa existência no planeta. Só responder uma pergunta ali, por favor. Cadê o tio? Peraí. Meu nome é Altivo Bahia, sou produtor de pó de rocha no interior de Minas Gerais. Na nossa pedreira, nós temos uma faixa de interterismo com toar. A pedra está como se estivesse em um estágio de decomposição mais adiantado. Eu queria saber dos senhores, do Éder Martins, do senhor Cruzão, se essa pedra, para a função de agricultura, ela teria vantagens em relação à pedra sólida do interior da pedreira. Bom, depois eu vou passar para o doutor Éder te responder essa questão. Mas eu vou responder baseado no meu catecismo aqui. Então, aqui o Hensel escreveu o seguinte:
Se o solo perdeu a sua vida, a sua capacidade de produzir alimentos, não é com produtos, com remédios químicos que eu vou restabelecer a fertilidade desse solo, mas sim com o pó de rochas primárias, aonde nada ainda tenha crescido em cima delas, pois este mantém toda a sua energia vital. Então, essa situação, no meu ponto de vista, que eu não sou o pesquisador maior que é o Dr. Éder, mas se já existe o TOA, se a rocha já desagregou, ela já perdeu, é provável que ela não tenha mais a constituição da rocha primária. Ela já perdeu muitas coisas, mas de repente era uma rocha tão rica, tão boa, que ela já intemperizou, ela já lixiviou parte das coisas, mas ela ainda continua tendo valor para o uso da agricultura. Tudo é questão de observar, pesquisar e fazer avaliação. Mas eu vou passar essa resposta para o Dr. Éder, que eu creio que ele tem uma resposta mais segura que a minha. Não, eu só vou acrescentar alguns pontos. O Zão respondeu de forma bastante própria. Na realidade, vai ter duas situações. Vai ter a situação em que eu vou ter o material que já perdeu os elementos benéficos, e vai ter material desse tipo que vai estar inclusive mais rico do que em alguns tipos de rocha. A gente tem esses dois tipos de exemplo. Um exemplo que esse material, que você não precisa detonar, você não precisa nada, você basta ir com uma pá carregadeira, tirar o material e aplicar no solo, já está pronto. Esse que a gente conhece, são duas situações que eu conheço que foram benéficas. Uma no interior de Minas Gerais, na região ali entre Patos de Minas e Carmo do Paranaíba, que tem algum tipo de material, um material meio esbranquiçado, solto. Ele é um material rico em argila 2:1 e rico em potássio. E além do mais, tem um pouco de fósforo, entre 1 e 2% de T2O5. Então é um material extremamente bom, apesar de ele ser formado por um processo como foi descrito pelo Altivo. Então, existem situações em que esse material ele é melhor do que, inclusive, o material da rocha primária, porque a rocha primária eu preciso moer, eu gasto uma energia enorme, e esse já está pronto para aplicar no solo. Então, respondeu ao Diego. Então, é o que falou o Dr. Edson. Se eu pego, por exemplo, no intemperismo do solo, vai embora os cátions solúveis, o cálcio, o magnésio, o potássio, vai embora. Mas o resíduo que sobra, muitas vezes você pode ter uma rocha que ocorreu nela um enriquecimento em fósforo, que não é lixiviado. Por isso, tem que pesquisar. Então, gente, o pó de rocha, cada rocha aplicada em cada solo, ela é uma história diferente da outra. É diferente do MAP, que eu pego o mesmo MAP que eu estou aplicando aqui no meu solo, que tem 30 milhões de anos. O agricultor americano está aplicando esse mesmo MAP lá na lavoura dos Estados Unidos, ou lá na lavoura da Europa, e nós queremos obter o mesmo resultado. Nós pegamos o mesmo MAP que é aplicado lá no Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, passando aqui por Goiás, entra no Mato Grosso, vai sair na Rondônia, vai sair lá na Roraima, usando o mesmo fertilizante. Vocês acham que o solo é tudo igual lá do Rio Grande do Sul, até lá no Nordeste, até lá na Amazônia? Não é, gente. E nós temos um pacote, e nós podemos nos dar ao luxo de rasgar dinheiro, porque tudo que a gente produzia tinha valor. Hoje, a revolução, nós passamos a produzir muito. Então, agrônomo só sabe produzir quantidade. Aqui tem um engenheiro civil, agrônomo não faz conta, engenheiro civil faz continha. Isso a gente tem que estar atento. Nós só aprendemos a produzir, nós não fazemos conta do que está sobrando. E hoje é esse, tanto que abaixou o preço das commodities e o tanto que subiu o adubo, nós vamos ter que fazer. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de desperdiçar essa quantidade de fósforo
fosfato que foi desperdiçado. Está um trabalho ali que foi feito pela Embrapa, que foi publicado na Nature lá nos Estados Unidos, que nós jogamos fora, nos últimos 50 anos, 40 bilhões de dólares em fosfato jogado fora. Gente, isso é muito sério. Alguém ganhou dinheiro demais com esse fosfato que nós desperdiçamos e está aí, imobilizado no solo. E daí? Nós pagamos essa conta, mas quando a commodity era cara, que 16 sacos compravam uma tonelada de adubo, nós podíamos fazer isso. Mas hoje, para comprar uma tonelada de adubo, que nós estamos precisando gastar 30 ou 32 sacos de soja, nós não podemos mais fazer essa brincadeira, senão nós vamos todos sair da atividade, porque a conta não fecha.